Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast. Você é muito bem-vindo, que privilégio ter você aqui comigo. Eu quero tratar de um assunto muito importante hoje, pressões e perigos do ministério pastoral. Essa mensagem é para você, você pode espalhá-la para outras pessoas também. Então, fique ligado aí, que logo depois da vinheta nós voltaremos para tratar deste assunto. O ministério pastoral não é um território blindado. O ministério não se desenrola num jardim grinaldado de flores, mas num ambiente às vezes hostil, num terreno juncado de espinhos. Há riscos, há perigos, há pressões. Em recente pesquisa no Brasil, constatou-se que as 3 classes mais odiadas ou mais desprezadas ou mais desacreditadas são os políticos, a polícia e os pastores. No passado, quando uma jovem se candidatava a casar-se com um pastor, um seminarista ou um pastor, era como um passaporte para um casamento feliz. Hoje, está virando contrato de risco. Talvez uma das classes que mais se divorcia na América são pastores. Há pastores de diversos matizes, pessoas que se declaram pastores, pessoas que são formadas a machado e se chamam de pastores, pessoas que não passaram por um preparo conveniente, nem formal, nem emocional, nem espiritual, também são feitos pastores. E há muitos problemas, certamente, que rondam e cercam a vida pastoral. Hoje eu quero falar sobre algumas dessas pressões e desses perigos da vida pastoral. O primeiro deles é fazer para competir. Ministério não é uma arena de competição. Ministério é um trabalho de cooperação. Você não está competindo com a igreja do lado, você não está competindo com um colega que chegou na cidade e está crescendo mais do que a sua igreja cresceu ao longo de tantos anos. A Bíblia diz que você precisa ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Seu papel é ser fiel a Deus. É fazer a obra de Deus com integridade, sem ceder à pressão, sem cair nas malhas da sedução, sem diminuir o valor do Evangelho, sem trocar esta mensagem da cruz por uma mensagem mais palatável, para angariar mais pessoas ou para atrair mais gente. Púlpito não é uma plataforma de relações públicas. Você não está competindo com ninguém. Muitos pastores, infelizmente, caem nessa armadilha. Às vezes as pessoas chegam e perguntam assim: quantos membros tem sua igreja? Qual o tamanho do templo? Parece até que, dependendo do tamanho do templo e da quantidade de membros, é que esse pastor vai ser valorizado ou não. Isso é uma tolice. Nós não estamos aqui debaixo de pressão, nem caímos nessa malha da competição. Nós devemos cooperar uns com os outros, porque Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, Paulo está falando que no ministério não há espaço para competição, há sim oportunidade para cooperação. Você deveria olhar com alegria se o seu irmão está crescendo, se a igreja que está do seu lado está crescendo, se está crescendo saudavelmente, pregando o Evangelho, glória a Deus, porque isso faz parte do mesmo reino e nós somos uma só família, um só rebanho, uma só igreja, um só povo, o povo de Deus. Segundo risco, segunda pressão, é o perigo de acostumar-se com o sagrado. É botar o ministério no piloto automático. É tornar-se um profissional da religião.
É fazer as coisas automaticamente, já sem qualquer emoção, sem qualquer paixão, sem que essas verdades que anunciamos para os outros mexa com o nosso próprio coração. Certa feita, um pastor me ligou, chorando, e disse: Pastor Hernandes, eu me tornei apenas um fabricante de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo. Eu sou um profissional da religião. Eu exerço esse papel, acho até que desempenho bem, mas isso não mexe mais comigo. Eu não leio mais a Bíblia com aquele entusiasmo lá do primeiro amor. A minha vida caiu na vala de uma rotina árida, seca. Eu hoje não me empolgo mais. A Bíblia já não é mais esse livro vivo no meu coração. Talvez nós pudéssemos lembrar aqui dos sacerdotes Hofni e Finéias, filhos de Eli. Eram sacerdotes. Estavam na casa de Deus. Mas não temiam mais a Deus, não reverenciavam mais a presença de Deus, não respeitavam mais o culto divino, nem mesmo os adoradores que chegavam na casa de Deus. Eles eram impuros, adúlteros, e assim mesmo continuavam fazendo a obra de Deus. Cuidado, cuidado, para você não acostumar-se ao sagrado a ponto de perder a reverência, o temor de Deus no seu coração. Terceiro risco. Cuidado, muito cuidado para você não cuidar dos outros e esquecer-se de cuidar de você mesmo. Paulo, conversando com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, disse assim: atendei por vós, e então por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O que Paulo está dizendo é que eu não estou habilitado a pastorear os outros se eu não pastoreio a minha própria alma. Eu não posso cuidar dos outros se eu não cuido de mim mesmo. A vida do pregador é a vida da sua pregação. A vida do líder é a vida da sua liderança. Ao mesmo tempo, os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos demais, porque um líder peca contra o maior conhecimento. Um líder exorta os outros a viverem em santidade. Se ele não o vive, ele é um hipócrita. E quando um líder tropeça, mais pessoas são atingidas. Talvez a ovelha mais difícil que você tem no rebanho é aquela que você vê diante do espelho. Então cuide de você mesmo. Vigie o seu próprio coração. Coloque-se debaixo da autoridade das Escrituras. Ande com Deus. Seja um servo fiel do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser apacentado para apacentar. Porque cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo é o que aconteceu com os fariseus. Eles conseguiam ver problemas na vida dos outros, mas não conseguiam ver os seus próprios problemas. Na verdade, eles se tornaram inconsistentes, incoerentes, atores da religião. Então, este é um princípio inegociável. Cuide de você. Porque as pessoas veem mais você do que escutam você. As pessoas observam mais você do que ouvem a sua mensagem. A sua vida fala mais alto do que o seu sermão. Você gasta algumas horas para preparar um sermão, mas anos para preparar uma vida. A sua vida precisa estar consistente com a mensagem que você prega. Porque as pessoas, antes de ouvirem você, elas observam você. É preciso ser modelo, exemplo dos fiéis, padrão dos fiéis. Mas ainda, há uma quarta área que eu gostaria de focar, que é um perigo, que é um risco para o ministério. É a síndrome de sentir-se insubstituível. É quando o ego cresce, é quando a autoestima explode lá nas alturas excelsas.
É quando o pregador, ou o pastor, ou o líder se acha mais importante do que é. É quando ele tem a tola ideia de pensar que se ele não estiver ali à frente daquele trabalho, nada vai funcionar, nada vai para frente, que tudo depende dele, que ele é a chave, que ele é o segredo do sucesso, que ele é a pessoa mais importante nessa conjuntura e nesse mecanismo. Tolice. Tolice. Todos nós somos substituíveis. Todos nós dependemos totalmente da graça. Não existe essa ideia de que se eu não tiver, a coisa não vai. A obra não depende de homens, a obra depende de Deus. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Quem é o protetor da igreja é Jesus Cristo. Quem é o fundamento da igreja é Jesus Cristo. A obra de Deus não avança por força do braço da carne, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nunca caia nessa armadilha de achar que você é a peça-chave da igreja, você não pode sair dessa igreja, porque no dia que você sair dessa igreja, essa igreja vai dar marcha ré, essa igreja vai desidratar, essa igreja não vai avançar mais, não vai crescer mais. Para com isso. Deixa eu lhe dar uma ilustração. O apóstolo Paulo, quando foi a Jerusalém, depois da sua conversão, 3 anos depois que esteve na Arábia, ele sobe para Jerusalém com a intenção de, certamente, ser o líder da igreja. Ele estava governado ainda pela velha aliança. Ele tinha motivos para pensar que ele seria o grande líder da igreja de Jerusalém, porque, primeiro, os apóstolos eram galileus, e os galileus aqui na Judéia, em Jerusalém, eram tratados como gente de segunda classe. Segundo, porque os apóstolos eram iletrados, e Jerusalém era o centro nevrálgico da cultura teológica, onde estavam os escribas, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os membros do sinédrio. Terceiro, porque Paulo, tinha o melhor currículo, tinha o melhor performance, tinha o melhor preparo, ele tinha crescido em Jerusalém, ele conhecia os corredores do Sinédrio, ele conhecia todo o mecanismo religioso de Jerusalém, e ele vai para lá com a intenção de ser o grande líder. Só que quando ele chega, está escrito em Atos 9:26, os discípulos, os membros da igreja de Jerusalém, não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando para perseguir a igreja. Então, bater a porta da igreja na cara dele. Barnabé o acolhe, Barnabé o apanha, Barnabé o apresenta, ele passa a ter desenvoltura na igreja, ele dialoga, conversa, discute com os helenistas. De repente, os helenistas querem matá-lo. E os membros da igreja de Jerusalém dizem para ele: Paulo, você precisa ir embora da nossa igreja. Você não pode ser o nosso pastor. Quero lhe dizer que não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar na igreja e os membros da igreja estarem convencidos que ele deve ir embora da igreja. Mas o que aconteceu? Ele não foi embora. Mas não foram apenas os crentes que queriam que ele fosse embora, não. Atos 22:17 diz que o próprio Deus aparece para ele e diz: vai embora de Jerusalém porque eles não vão ouvir você. Ora, ser mandado embora de uma igreja pela liderança ou pela membresia é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Ele começou a razoar, a discutir com Deus, e Deus, o senhor pensa melhor, o senhor não pode cometer esse erro estratégico, se eu sair daqui, essa igreja não vai para frente. Ele está dizendo isso nas seguintes palavras: Deus, mas eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, teu testemunho estava presente, consentia nisso. Ele está dizendo para Deus o seguinte: olha, eu sou o homem, eu sou o cara, eu tenho o melhor currículo. Mas Deus não mudou. Deus disse: vai. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Está lá escrito em Atos 9:30 que os discípulos o tomaram e o levaram a Cesareia. Ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. Mas de Cesareia eles levaram-no para Tarso, onde ele nasceu. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que
precisa de mim, então faz uma coisa, arruma as malas e volta para casa. Ele ficou mais de 10 anos em Tarso, no molho, longe dos holofotes. Mas pior, diz o texto em Atos 9:31, que no dia que ele saiu, foi embora da igreja, a igreja de Jerusalém passou a ter paz e passou a crescer. Você quer uma coisa pior para um pastor do que isso? Para quem se sentia insubstituível? No dia que ele foi embora, os problemas se resolveram e a igreja explodiu em crescimento. Deus está nos ensinando com isso que nós não somos insubstituíveis. Só Deus o é. Então pare com essa síndrome. Cuidado, para que você não se ache melhor ou maior do que de fato é. Bom, me permita compartilhar com você um quinto assunto. Pressões e perigos do ministério. Eu diria para você que é o problema da distração. Tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 5 e 6, 3 perigos que ameaçaram a igreja de Jerusalém. O primeiro deles, está no capítulo 4, foi a perseguição. É o ataque de fora para dentro. É a ameaça, é a prisão, é o açoite, é o espólio dos bens. A igreja enfrentou esse perigo com oração e pregação. Aí o diabo mudou de tática. Agora no capítulo 5 não é mais a perseguição, agora é a infiltração. Um casal hipócrita dentro da igreja, Ananias e Safira, mentindo ao Espírito Santo, querendo aplausos, reconhecimento, holofotes, venderam a propriedade, inspirados pelo exemplo de Barnabé, só que combinaram os dois, o casal, de reter parte da venda e entregar a parte dizendo que era tudo. E como Deus não precisa de dinheiro, Deus quer sinceridade. Quando Ananias foi entregar a oferta para Pedro, com o discernimento do Espírito, diz: Ananias, por que o Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. E o Ananias caiu morto aos pés do apóstolo Pedro. Mais tarde chega Safira, sem saber que o marido estava morto, e Pedro perguntou para ela por quanto eles tinham vendido, e ela afirma a mentira que havia combinado com seu marido, e ela também caiu morta. Por que o severo castigo veio sobre aquele casal? Porque a igreja estava no seu nascedouro. O diabo é muito sutil. Se não pode atacar de fora para dentro, ele tenta atacar de dentro para fora. Se aquela igreja perdesse a sua autoridade, o seu testemunho, a sua pureza, a sua integridade, ela perderia a sua força de crescimento. E então, Deus desmascara o casal e a igreja continua crescendo. Mas agora no capítulo 6 vem um outro ataque. Agora não é a perseguição de fora para dentro, agora não é a infiltração de dentro para fora, agora é a distração. A igreja estava crescendo, os problemas também crescem. E de repente as viúvas dos helenistas, ou seja, dos judeus que nasceram fora de Israel, começaram a murmurar, porque a ajuda e o socorro que deveria ser distribuído e alcançado a elas também, segundo elas, não estava sendo contemplado, e elas estavam precisando de ajuda, e a ajuda não estava chegando, e começou uma murmuração na igreja. E os apóstolos tomaram a decisão. Eles poderiam ter tomado a seguinte decisão: bom, crente murmura mesmo, deixa esse pessoal murmurar, nós estamos fazendo a obra, deixa murmurar. Não foi a decisão que tomaram. Eles poderiam ter tomado uma outra decisão: bom, gente, nós estamos trabalhando pouco, estamos levantando às 6 da manhã, vamos levantar às 4 da manhã, vamos nos dobrar, vamos fazer mais, vamos produzir mais. Não foi a decisão que tomaram. A decisão que tomaram está lá em Atos 6:4. Quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Antes disso disseram: vamos constituir entre nós, ou dentre nós, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, para esse ministério, a diaconia das mesas. Assim tínhamos duas diaconias, a diaconia da palavra e a diaconia das mesas.
Eles entenderam que o chamado deles era para exclusivamente dedicarem-se, ou prioritariamente dedicarem-se à oração e ao ministério da palavra. Há muitos pastores hoje com muita coisa. Se vai comprar um saco de cimento na reforma da igreja, é o pastor que vai comprar. Se vai comprar uma caixa de prego, é o pastor que vai comprar. Então o pastor está jogando em muitas posições, correndo muito, se esgotando muito, fazendo muito e não dando atenção ao que é essencial: a oração e ao ministério da palavra. Então, meu querido colega, meu querido pastor, dedique-se àquilo para o que Deus chamou você para fazer. Outras pessoas podem fazer as outras coisas, nada de concentração na sua mão, nada de chamar tudo para você. Distribua tarefas, distribua trabalhos, nomeie pessoas para fazer coisas importantes, mas que podem tirar a sua mão daquilo que Deus exclusiva e especificamente chamou você para fazer, o ministério da oração e da palavra. E a igreja passou a crescer ainda mais. Então, cuidado para você não se distrair com muitas coisas e perder o principal. Vamos ainda a uma outra questão que para mim é muito importante na vida pastoral. Perigos e pressões, ou pressões e perigos. É a grande tensão entre o urgente e o importante. Eu li um livro que marcou muito a minha vida, The First Things First. As primeiras coisas primeiro. Porque tudo que bate à nossa porta, gente, convenhamos, tem o selo do urgente. Alguém te chama para um aniversário, é urgente. Alguém te convida para um churrasco, é urgente. Alguém te convida para uma festa, é urgente. Alguém te convida para fazer qualquer outro tipo de trabalho, é urgente. E tudo é urgente. Mas nem tudo que é urgente é importante. Às vezes você sacrifica no altar do urgente o que é importante. O que é importante? Deus é importante. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é importante? A sua família é importante. Ela merece o primeiro lugar na sua vida, na sua agenda, no seu cuidado, no seu sustento, no seu aconselhamento, na sua presença. O seu cônjuge é importante. Os seus filhos são importantes. A obra de Deus é importante. Então, cuidado para que a sua agenda não perca esta clareza das prioridades. E você correr demais e fazer demais. E no final do dia você espreme, não saiu nada. Porque a sua agenda está de ponta cabeça. Finalmente, eu quero terminar aqui. Disse que seria breve e quero sê-lo. É o desafio que você e eu temos de pregar uma mensagem absoluta, de valores inegociáveis, numa sociedade rendida à ditadura do relativismo. É muito perigoso quando uma igreja perde de vista a palavra de Deus com seus princípios eternos, que não se dobram, que não se curvam, que não ficam de cócoras diante da ditadura do relativismo do presente século posto no maligno, e abrem mão da verdade e começam a fazer concessão e começam a querer imitar o mundo para atrair o mundo. Isso é tolice. Como diz o Dr. Mark Lloyd Jones, a igreja só vai atrair o mundo quando ela for exatamente diferente do mundo. Nós somos regidos pela verdade eterna, que não caduca, que não fica obsoleta, que não fica ultrapassada, que não precisa ser atualizada, que não precisa ser ressignificada. É a eterna palavra de Deus. Ela não é nova, ela não é velha, ela é eterna. Ela nunca vai falhar, ela nunca vai passar. Então, o mundo está mudando como um camaleão. Ele assume a cor do ambiente. Mas nós não somos camaleões. Nós somos servos do Deus vivo. Você sabia que só peixe morto corre na direção da correnteza? Os peixes vivos correm na contramão da correnteza.
Nós somos como peixes vivos, nós navegamos contra a correnteza deste mundo. Somos uma contracultura. Não abraçamos esta ética relativa, situacional. Para nós, luz é luz, treva é treva, certo é certo, errado é errado, o bom é bom, o ruim é ruim, o santo é santo, o ímpio é ímpio, é impuro, o puro é puro, o impuro é impuro e pronto, nós não negociamos isso. Não importa a perseguição, não importa a pressão, não importa a sedução, não importa o que as pessoas dizem, não importa se a corte decidiu, se o parlamento decidiu, se as leis decidiram, nós somos governados pela suprema palavra de Deus, que está acima de quaisquer normas humanas. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Compete-nos e cabe-nos viver essa contracultura numa cultura decadente. E a minha esperança, e o meu desejo, e a minha oração é que esses perigos e pressões do ministério possam ser claramente observados por nós para não cairmos nessa rede, nessa teia e perdermos a nossa relevância como igreja. A igreja precisa ser fiel e relevante. E ela só pode ser relevante se ela for fiel. Se ela é fiel, ela vai ser relevante. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a igreja que você pastoreia, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe o Brasil, para que o Brasil se renda à verdade. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe o seu coração. Então, muito obrigado por estar comigo aqui nesse podcast. E eu espero que estas dicas ou essas orientações que vêm e emanam da palavra de Deus possam servir de balizas para a sua vida e para o seu ministério. Meu carinho, meu abraço, minha gratidão.